entristeceu meu coração. Desta terra hospitaleira jamais tive emoção. Tive pena em deixar minhas amigas e camaradas. Vou levar muita saudade desta terra abençoada. Tu acha? Vou deixar minha terra querida, foi Cuité, aonde eu me criei. A trajetória de Maria das Neves Rodrigues Santos, conhecida como Neves Caico, é uma história de dedicação aos mais pobres. Nascida em 5 de maio de 1936, na cidade de Bananeiras, Paraíba, Neves era filha de Manuel Rodrigues dos Santos Filho, marchante, e Cícera Maria de Jesus, costureira. Em 1963, a convite de seu irmão Antônio Caico, Neves mudou-se para Coronel Ezequiel, onde abriram juntos uma farmácia, a primeira da cidade. Embora a sociedade tenha sido desfeita posteriormente, Neves continuou operando a farmácia, oferecendo cuidados essenciais à população. Ela é paraibana, nasceu em Bananeiras, né? Aí veio para Cuité. Em Cuité ela viveu um tempo com sua mãe, né, com seu pai, e ela foi fazer um curso em Campina Grande, de enfermagem. Ela foi para Campina Grande, tinha uma conhecida dela, uma madrinha dela, que morava em Campina, e convidou para ela fazer esse curso lá em Campina Grande. Isso na década de 50. E quando foi em 1962, né, ela já estava trabalhando em Cuité, na farmácia de um senhor muito conhecido lá, de um farmacêutico, Bila Chacon. E depois foi convidada para trabalhar no hospital de Cuité. E nesse período ela trabalhou, e todo mundo gostava do trabalho dela. Ela saía na zona rural de bicicleta, atender essa população, aplicar injeção, fazer curativos. E já era bem conhecida lá na cidade, e era convidada todo mundo. As pessoas gostavam muito dela, da zona rural e da cidade. E quando foi em 62, aqui em Coronel Ezequiel morava um irmão dela, Antônio Caico, e já falecido. Em 63 ela veio para Coronel Ezequiel e montaram essa farmácia. Com o tempo era a sociedade deles dois. Aí foi desfeita a sociedade e ela continuou no trabalho na farmácia, né? Em um tempo de total desassistência da saúde pública, Neves Caico foi uma peça fundamental para a comunidade. Farmacêuticos, parteiras e enfermeiras desempenhavam papéis cruciais, muitas vezes de forma voluntária, por amor ao próximo. A vida de Neves foi dedicada a isto: atender os mais pobres, sem jamais recusar ajuda a quem chegasse à sua porta. Então ela fazia parte, ela era parteira, ela extraía dentro também, né? Aos domingos, o pessoal da zona rural vinha, não tinha quem extrair dentro, ela também extraía dentro, aplicar injeção, porque só tinha ela aqui na cidade, e ela não só fazia aqui em Coronel, atendia assim, como fazer parte, como também em Jaçanã, Campo Redondo, na região, né? Ela sempre era convidada e fazer parte, e era uma boa parteira, e os médicos aqui da região, como o Dr. Medeiros, o Dr. Jaime, gostavam muito de trabalhar, o Dr. Germiro. Quando ela chegava, ela era bem quis, porque conhecia que a Nevinha lá do Coronel Ezequiel, aquela é a mãe da pobreza, né? Então era assim que ela era tratada, e ela dava a vida por uma pessoa, por uma mãe de família. Ela andava a pé, a cavalo. Ela pegou ela dizia a mim, mais de 5.000 partos na cidade. Tinha noite ela fazia 3 partos. A pessoa dizia, rapaz, tanto assim, é muito parto. Porém, na época, as famílias tinham bastante filhos.
Tinha família aqui na cidade, tinha 10 filhos, 15 filhos. Hoje não, que é diferente, né? Mas na época, na década de 60, na década de 70, as famílias tinham bastante filhos. Ela ia fazer o parto, tinha a farmácia, ficava na farmácia, vendendo o remédio dela e fazendo a comida. Quando ela chegava, tinha comida feita. Em 1976, Neves Caico decidiu entrar para a política e se candidatou à prefeitura de Coronel Ezequiel, pelo partido Arena, enfrentando a tradicional família que governava o município. Sem o apoio da elite local, ela contava com o mais importante, o povo ao seu lado. Neves escolheu Geraldo Cândido como seu vice e venceu as eleições, tornando-se a 6ª prefeita de Coronel Ezequiel. Vó Neves é tudo para mim. Vó Neves foi uma mulher altamente transgressora. Ela veio quebrando regra. Hoje a gente fala muito, eu falo muito isso no meu salão, que as pessoas falam muito na dificuldade de ser mulher hoje. E Vó Neves mostrou que, tipo assim, como é possível ser o que você é, fazer o que você quer, mesmo sendo mulher. Porque se hoje é difícil ser mulher, imagina 50 anos atrás. Ela ocupou lugares que tipo, eram só de homens. E ela sendo mulher, levando o nome de forasteira, que ela não é natural de Coronel Ezequiel, ocupou cargos altos na política. E fez tudo, enfrentava. Ela não tinha esse de ter medo. Vó Neves não conhecia a palavra medo. Tipo assim, ela só tinha medo de alma. Era a pessoa mais corajosa de enfrentar céus e terras. Mas assim, quando falava de alguma coisa extranatural, ela já ficava assim, meio cabreira. Mas não tem medo de nada não, mas tinha. Em uma era de poucos recursos, onde os municípios raramente recebiam apoio do governo federal, quase todas as obras realizadas durante a sua gestão foram com recursos próprios, mesmo com as dificuldades. Neves nunca atrasou os salários dos servidores nem o pagamento aos fornecedores. Ela, em 76, ela sai candidata e não tinha condições, a mínima condições de uma campanha, ela não tinha. Estava sem nada. Então, interessante é que ela fez um livro de ouro, naquele tempo, fazia um livro de ouro para pedir ajuda, né, com os amigos, né, era político ou não, para comprar um Jeep. E arrecadar esse dinheiro para comprar um Jeep, ela chegou a inteirar, né, e comprou um Jeep para a campanha, em 76. E é interessante que, né, essa campanha dela foi muito pobre, né, ela não tinha condições. E os comícios eram feitos, as pessoas iam a pé para a zona rural. E depois que ela passou, né, aí quando ela assumiu a prefeitura não tinha um transporte, né? Então ela imediatamente, era uma pobreza muito grande, o município não tinha nada, ela foi para Natal, comprou uma caminhonete, na época uma C10, comprou para o município, né? E depois já ela veio comprar uma Brasília também, na época, em 80, que ela foi até 82. Janeiro de 83 ela foi prefeito, o mandato foi de 77 a 83, janeiro de 83. Então ela se preocupou muito com a população, como ela já era da saúde, né? Ela já vinha nessa luta, batalhando, né? E ela continuou, né, melhorando, procurando melhorar essa parte da saúde do município. Construiu aqui dois postos de saúde, aliás, um posto de saúde e um centro de saúde, né? E abriu a maternidade, né? Ela foi quem abriu a maternidade aqui do município, que até então não tinha. Então, ela se preocupou muito com a saúde e na distribuição de remédio, né? Que aqui ninguém tinha, até a população mais carente dizia, foi com uma Neve quem descobriu que o pobre tinha direito ao remédio, porque até então as coisas eram difíceis e aí ela começou a distribuir remédio, né, pela prefeitura para a população carente, né? E também ela fez um contrato com o Hospital do Pitécnico, né, para levar as pessoas, quando fosse no caso de uma cirurgia, aí era disponibilizado esse hospital para fazer a cirurgia na cidade de Cuité com o Dr. Medeiros. Então, deu um avanço aí e
se começou a tomar um rumo melhor, né? Apesar da dificuldade. Vota com Neves Caico, vota com Neves Caico para nossa redação. Votas com ela, todos os compadres e as comadres, votem também. Neves é a candidata, que é o povo só deseja o bem. Ela enfrenta chuva e vento, ela enfrenta chuva e vento pra salvar qualquer mulher. Quando ela não dá jeito, quando ela não dá jeito, leva logo pra cuidar. Durante o seu mandato, Neves construiu o centro de saúde da cidade, o posto de saúde do sítio Santo Antônio e, em parceria com o governo estadual, trouxe saneamento e água encanada de Jaçanã para Coronel Ezequiel. A saúde pública era a sua maior prioridade, garantindo a distribuição de medicamentos para a população carente, transporte pago pela prefeitura para aqueles que necessitavam de atendimento médico na cidade. Ela não via uma pessoa necessitada que ela, se ela tivesse, ela dava. O que ela tivesse, ela dava, ela dividia. Ela não podia ver uma pessoa sofrendo que ela queria ajudar. Ela sempre foi assim, mãos abertas. Ela não tinha pena de nada. Ela deixava para ela para dar aos outros. O que seria desse povo se não fosse ela? Então, precisou dela. E não era por conta de política, porque ultimamente vó não tinha mais nenhum cargo político, é porque ela gostava de fazer, ela gostava de servir, ela gostava de ajudar. Chegasse uma pessoa, tipo assim, eu tô passando fome. Ela tirava do armário daqui de casa e dividia. Tivesse 2 pacotes de feijão, ela dava um e ficava com um. Que às vezes até a gente dizia, mas vó, ela disse, enquanto eu for viva, um compadre meu e um afilhado não passa fome, só se eu não souber. E graças a Deus nunca faltou nada pra gente. Ela sempre, tipo assim, nunca teve vergonha de trabalhar, nunca foi prefeita, mas assim, na última homenagem que ela recebeu lá na creche, tem um vídeo que ela fala que o maior orgulho dela não é ter sido prefeita, era ter sido parteira, ter sido dentista, ter sido enfermeira, ter cuidado e trazido muita gente no mundo. E o que ela pôde fazer por mim, ela fez de tudo. Ela, quando eu engravidei, teve pessoas para chegar para ela e dizer, Neves, manda essa menina para casa dos Pagela. O que é que você vai fazer com uma mulher grávida dentro da sua casa? Ela disse, ela é a minha filha, eu não posso desprezar ela, porque o que ela já fez por mim, por minha mãe, na minha casa, eu jamais vou abandonar ela com um filho. E criou meu filho, educou do jeito dela, que ela queria. Ele pode não ter sido assim o que ela sonhava que ele fosse, mas que ele foi o exemplo. Ela foi o exemplo para ele e para mim. E assim, eu só tenho a agradecer tudo que ela fez por mim, por ele, pela minha família. Não foi só nem só por nós dois. Pela minha família, pela minha mãe, eu agradeço primeiramente a Deus e segundo a ela por ter a minha mãe com 89 anos hoje. Ela foi uma segunda mãe mesmo, porque eu fiquei 10 anos com a minha mãe biológica, né? Mas passei 23 anos aqui. A gente morou aqui uma família, ela se foi, mas a gente continua uma família. E ela foi minha primeira mãe, Madre Maria era como se fosse uma mãe. Ela foi minha segunda mãe, Madre Maria é como se fosse uma mãe também. Porque do jeito que ela fazia pra gente, Madre Maria fez e faz até hoje. E o carinho por ela se foi, mas continua dentro de mim, né? A gente teve muita oportunidade de provar ela, de mostrar que realmente a gente a amava. Como a gente ama, não é porque morreu que a gente vai esquecer, né? Mas o amor continua. E a família continua também. O meu carinho por Madre Maria, o meu carinho por Elilde, por Jackson. Na rua o pessoal até pensava que eu era filha de Elilde. Porque eu sempre tive muito contato também com a Elilde. E fui realmente para minha casa, mas a gente continuou vindo aqui. Quando ela precisava, quando ela não precisava, menos elas esperavam, a gente estava aqui.
E a gente não deixou de vir. Questão de estudo também. Quando eu cheguei aqui, eu era 10 anos, 10 e pouco. A minha vida de estudo foi aqui dentro. Ela realmente não tratava a gente como empregada, era como filha de verdade. Tem uma frase de Rubem Alves que hoje eu entendo perfeitamente e vivencio ela, que ele diz assim, que saudade é a alma dizendo para onde quer voltar. É nossa alma dizendo para onde quer voltar. E hoje, toda vida que eu sinto saudade dela, é minha alma querendo voltar para o banco, para conversar, para a briga que a gente tinha, para a nossa mesa cheia de gente, arrodeada e ali a gente brincando, brigando, mas se amando. E ela tinha o maior prazer de ver a casa cheia, a mesa cheia. Então, assim, todo momento de saudade que eu sinto hoje, eu sei que é minha alma querendo voltar para esse momento. Aí eu paro, respiro e agradeço por ter vivido esse momento que eu desejei voltar. Porque muita gente, infelizmente, não teve a oportunidade de vivenciar com ela o que eu vivenciei. Neves Caico, parteira, enfermeira, farmacêutica e líder política, deixou um legado inestimável. Sua vida foi inteiramente dedicada a servir o próximo, tornando-se um exemplo de amor e compromisso com sua comunidade. Vó Neves, o maior legado que eu acho que ela deixa é o amor em servir. Ela tinha sempre um lema que eu tento hoje cada vez mais colocar na minha vida, que é fazer o bem sem olhar a quem. Vó Neves, ela escolheu servir, foi uma vida de doação. De outras crianças que vieram. Hoje eu estou aqui como ex-prefeita, mas o meu orgulho maior é saber que sou madrinha de vocês tudo. E fui prefeita, mas fui orgulho. Eu sou a pessoa que mais me orgulho ter sido parteira de Coronel Ezequiel, de Cuité, Jaçanã e Barra Santa. Aí eu me orgulho porque fui uma parteira que não desejei mal e fiz o bem próximo.